Este campo não é mais seu. Saia agora ou chamaremos a polícia. O grito veio seco, ríspido, do gerente de projeto da Components Placements. Um empurrão brusco afastou o velho agricultor da terra que ele havia arado com as próprias mãos durante 4 décadas. Quem passava apenas observava. Ninguém interveio. Ninguém disse uma palavra. Mas exatamente 24 horas depois, mais de 100 veteranos de guerra, vindos de várias cidades do estado, estavam perfilados naquele mesmo campo. Irmãos de farda, reunidos novamente. Não por ordens, mas por honra. Injustiça. Tem limite. Se você acha que isso não está certo, então você está entre os nossos. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Vamos voltar ao início. Henry Collins, 67 anos, não era só um fazendeiro. Era um homem que sangrou por sua pátria em 2 passagens pelo Vietnã. Quando voltou, tentou silenciar os fantasmas da guerra do único jeito que sabia, mergulhando a alma na terra, herdada de seu pai. Aquela terra alimentava mais que o corpo, alimentava a comunidade. Seu pequeno posto rural ficou conhecido em 3 cidades pela simplicidade e dignidade. Pegue o que precisar, pague o que puder. Era assim, sem trancas, sem vigilância, apenas confiança. Naquela manhã, quando o sol mal tocava os telhados, chegaram os carros pretos, SUVs reluzentes contrastando com a cerca desgastada, e a casa modesta onde Henry vivia desde 1975. Homens engravatados desceram com pastas de couro e olhares indiferentes. Logo que pisaram no barro, seus sapatos caros se mancharam. O gerente falou, como quem dá ordens a uma máquina. Sr. Collins, a prefeitura reclassificou esta área para fins comerciais. O senhor foi notificado há 3 meses. O terreno precisa estar desocupado ainda hoje. Temos prazos a cumprir. Henry apertou os cadarços enlameados das botas sem se mover. A voz saiu rouca, mas firme. Eu não assinei nada. Não vendi. Esta terra é tudo o que me resta. Isso é irrelevante, rebateu o gerente, agora com frieza. Legal ou não, é uma decisão tomada. O senhor precisa sair. Hoje. Quando Henry se recusou a deixar o local, os trabalhadores começaram a arrancar cercas centenárias, destruir canteiros. Árvores plantadas pelo avô de Henry, que já davam maçãs antes mesmo dele nascer, foram arrancadas sem cerimônia. Um dos homens o empurrou com violência. Ele caiu de costas no solo seco. Saia, velho. O tempo da sua geração acabou. Ninguém cultiva assim mais, de qualquer jeito. Moradores se aglomeraram à distância. Alguns filmaram, outros apenas desviaram o olhar. Uma mulher envergonhada não conseguiu encará-lo. Ela já recebera cestas de legumes de Henry sem nunca pagar 1 centavo nos anos em que passava fome. Durante o dia, Henry tentou resistir, mas os documentos que apresentaram continham termos e assinaturas que ele não compreendia. Letras pequenas, nomes estranhos, burocracia que ele nunca viu chegar. À meia-noite, as escavadeiras já haviam começado a demolir o lado norte da propriedade. Uma das árvores que desabaram tinha sido plantada por seu avô no pós-guerra. Henry ficou ali, sentado sobre um toco, mãos sujas de terra seca olhando para o nada. 40 anos dedicados àquele chão. E tudo o que restava era poeira. Ele não chorou. Homens como Henry aprenderam a não chorar, nem no campo de batalha, nem quando o mundo lhes virava as costas. Quando a madrugada caiu, um canal de notícias local chegou. Gravaram algumas imagens, fizeram perguntas superficiais. O repórter estava mais interessado na nova praça de compras que no homem prestes a perder seu lar. Na manhã seguinte, os vídeos já circulavam, mas a história, editada,
o retratava, como um velho teimoso atrapalhando o progresso. A mídia dizia que o projeto traria 300 empregos para a cidade. Um influenciador postou: triste, mas o futuro não pode esperar por apegos emocionais. A vida segue. Antigos amigos não atenderam mais suas ligações. Um vizinho com quem trocava alimentos disse apenas: uma pena, mas fazer o quê? O shopping vai ser ótimo. Cansei de dirigir meia hora para comprar roupa. O restaurante onde Henry tomava café todo domingo há 40 anos, de repente, estava lotado. A garçonete que o atendia há 2 décadas mal conseguiu encará-lo quando o gerente pediu para que ele saísse. Hoje está complicado, Henry. Tenta amanhã. Mas Henry não se calou. Foi até a prefeitura, protocolou uma queixa formal. O prefeito nem ergueu os olhos do computador. A papelada está toda aprovada. A reclassificação foi oficializada há 6 meses. Mas eu nunca fui avisado. Esta terra está na minha família há 3 gerações. Eu nem soube da reunião. O aviso foi publicado legalmente no mural da prefeitura, respondeu o prefeito. Impassível. Se o senhor não viu, não é nosso problema. Se continuar insistindo, chamaremos a segurança. Henry saiu com os ombros pesados, passos lentos. O mesmo governo que ele jurou proteger agora o tratava como um intruso. Aquele pequeno broche da bandeira americana, que ainda usava na lapela, um dia símbolo de orgulho, parecia agora zombar de sua lealdade. Naquela noite, sozinho em sua garagem, ele abriu uma caixa de madeira antiga. Lá dentro, as medalhas que ganhara em combate, mapas riscados à mão, fotos amareladas dos homens com quem dividiu trincheiras, e uma bandeira americana que esteve hasteada em sua propriedade desde 1975. Ele a dobrou com as mãos trêmulas. Do outro lado da janela, seu campo, ou o que restava dele, estava tomado por estacas e lonas de obra. Mas, para Henry Collins, aquele pedaço de terra era mais que solo, era abrigo, era alívio. Era o único lugar onde a guerra não o encontrava. E agora, nem isso ele tinha mais. Com um gesto distraído, Henry girava o anel de casamento ainda firme no dedo, apesar de Sarah já ter partido há tantos anos. Ela saberia o que dizer. Sempre soube encontrar palavras quando as dele falhavam, quando os mundos dele tremiam por dentro. As lembranças começaram a invadir. Flashes do Vietnã, gritos abafados de irmãos tombando ao seu lado, o cheiro de pólvora, o gosto metálico da perda. Cada rosto se apagando com um sussurro. Quero voltar para casa. E agora era aquela casa, aquela terra que lhe estavam arrancando. Lá fora, holofotes acesos iluminavam o canteiro de obras. Os desenvolvedores não perdiam tempo. Ao amanhecer, em tudo que restava do antigo pomar, havia desaparecido, nivelado sob o peso de máquinas que não sabiam o que era memória. Henry fechou sua caixa de madeira com a estrela de bronze repousando dentro. Por bravura sob fogo extremo, era o que dizia a inscrição. Mas onde estava a bravura agora? Onde estava a honra quando ninguém permanecia ao lado de quem deu tudo? Aquela era a pergunta que se espalhava silenciosamente por toda parte. Se você também sente o peso dessa injustiça, saiba. É por isso que existe o QH. Na manhã seguinte, um ruído diferente cortou o silêncio. Primeiro distante, como um trovão abafado. Depois, claro, forte e ritmado. O ronco de motores militares, caminhões pesados se aproximando como um antigo eco de guerra. Os operários da construção pararam, confusos. O barulho se aproximava até que era impossível ignorar. Henry, com sua caneca de café entre as mãos, saiu para ver o que estava acontecendo e quase deixou o copo cair. Em volta da sua propriedade estavam eles, centenas, homens e mulheres em uniformes de várias épocas. Não empunhavam armas, mas portavam algo mais poderoso: presença, lealdade. À frente, uma grande faixa tremulava. Esta terra foi conquistada, não comprada.
Eram veteranos de todas as guerras recentes, do Vietnã ao Afeganistão, perfilados ombro a ombro. E à frente de todos, o coronel Marcus Hale, com suas medalhas reluzindo sob a luz suave da manhã. Caminhava com dificuldade, uma perna ferida há décadas, ferida de uma emboscada da qual Henry o resgatara. Parou diante de Henry, bateu continência. A voz firme ecoou por sobre o campo. Não estamos aqui para protestar, Collins. Estamos aqui para lembrar. Este homem salvou nossas vidas, e a América não abandona os seus. O canteiro de obras silenciou. Máquinas desligadas, câmeras de TV surgiram rapidamente, celulares se ergueram. E ali, diante do país inteiro, os veteranos formaram uma corrente humana em torno do terreno. Um homem grisalho estendeu um mapa antigo. Nele, o nome de Henry estava marcado. Operador de rádio ferido 2 vezes, que manteve a comunicação viva sob fogo cerrado em 1968. Outro, com cicatriz visível no pescoço, se aproximou. Henry me carregou por 8 quilômetros até a base. Eu estava sangrando, achava que ia morrer, mas ele não deixou. Se não fosse por ele, eu não teria conhecido minha esposa. Meus filhos não estariam aqui, um por um. Veteranos contaram histórias que Henry nunca mencionara. A coragem silenciosa de um homem que apenas fazia o certo, sem esperar medalhas, sem esperar câmeras. Só com a fé de que proteger os outros era sua missão. A notícia se espalhou. As redes sociais explodiram. Transmissões ao vivo mostravam cena em tempo real. A hashtag da Justiça por Henry subiu ao topo dos Trending Topics. Em menos de 6 horas, o gabinete do governador emitiu nota, dizendo que revisaria a legalidade de todo o processo. Moradores da cidade, envergonhados por seu silêncio, começaram a aparecer. Trouxeram água, comida, bandeiras. Crianças pediam autógrafos. Velhos amigos, antes calados, surgiram com fotos antigas de Henry em festas da comunidade, campanhas de caridade, colheitas compartilhadas. Um advogado jovem se apresentou. Filho de um soldado salvo por Henry, eu vou representá-lo sem cobrar um centavo. O que fizeram aqui não é só moralmente errado, é no mínimo juridicamente questionável. Não houve transparência. Vamos levar isso até a Suprema Corte Estadual, se for preciso. Naquela noite, a empresa de desenvolvimento recuou. Diante da reação da comunidade, estamos pausando todas as operações para revisar o impacto social do projeto. Respeitamos os veteranos e procuramos uma solução que honre seu serviço. Ao entardecer, no meio do campo devastado, Henry se viu cercado por seus velhos companheiros de farda. O coronel Hale tomou sua mão e juntos firmaram uma nova bandeira americana no solo que outrora florescera maçãs. A luz dourada do pôr do sol capturou lágrimas nos rostos endurecidos por décadas. Homens que prometeram nunca mais chorar, choraram. E Henry, pela primeira vez desde que voltara da guerra, chorou sem vergonha. Uma semana depois, sua terra foi oficialmente reconhecida como espaço de memória comunitária para veteranos. Enquanto o processo judicial corria, o que começou como um ato de desespero tornou-se um movimento nacional, uma aula de civismo, uma lembrança viva de que ainda existem valores que não se vendem. E ali, entre sementes e lembranças, Henry ensinava às crianças do bairro como cuidar da terra, como cuidar da memória. As caixas de maçã, antes tombadas no caos da ameaça, agora estavam cheias de sementes novas, enterradas por mãos calejadas e mãos pequenas. Henry não plantava sozinho. Voluntários vinham de todos os lados, veteranos, jovens, vizinhos, até ex-estranhos com olhos marejados e silêncios respeitosos. Empresas locais doaram sementes, ferramentas, mangueiras, madeira. Um empreiteiro ofereceu-se para reconstruir a cerca, sem cobrar um centavo. Uma garotinha, joelhos sujos de terra,
Olhou para Henry com os olhos grandes de quem ainda acredita em finais felizes. Senhor Henry, essa terra é sua agora? A perguntou enquanto cobria uma semente com cuidado quase cerimonial. Henry abaixou-se devagar, sentindo os ossos protestarem, e sorriu com ternura antiga. Não, querida. Essa terra pertence a quem tem coragem de defendê-la. Ela é sua, porque você vai fazer crescer o que eu só pude proteger. Flores começaram a brotar na borda do campo. Uma mulher colocou um arranjo sobre um marco improvisado. Era a viúva de um companheiro que Henry tentara salvar numa missão que ainda o visitava nos sonhos. Ele dizia que você era o mais bravo de todos. Sua voz vacilou, porque a sua guerra não terminou lá fora. Você lutou todos os dias depois, com dignidade, com silêncio, com sementes. A história se espalhou, não apenas a de Henry, mas a de muitos. Manchetes nacionais estamparam. O veterano silencioso que obrigou o sistema a escutar. Editorialistas discutiram o caso com gravidade, não só pelo que aconteceu, mas pelo que ele simbolizava. O esquecimento dos que deram tudo. Investigações revelaram que a construtora havia usado os mesmos métodos em várias comunidades, todas com proprietários idosos, cartas confusas e prazos esmagadores. A pressão cresceu. Reuniões municipais foram transmitidas ao vivo. Uma jovem mãe ergueu a voz numa sala lotada. Vocês não acharam relevante notificar pessoalmente um herói de guerra antes de tentar arrancá-lo da terra dele? É assim que tratamos quem serviu? A empresa, diante de boicotes e fúria pública, cedeu. Anunciou um redesenho total. A fazenda de Henry se tornaria um centro educacional, preservada e cercada por pequenos produtores. O CEO falou em respeitar a comunidade, mas ninguém acreditou. A vitória já era do povo. 3 meses depois, o campo se encheu de gente. Antigos companheiros de farda alinharam-se com precisão militar. O velho flâmula americana, outrora desbotada na varanda de Henry, foi cuidadosamente dobrada e apresentada de volta. Ele a recebeu com as mãos firmes, olhos marejados, ao lado de Hale, agora grisalho, ainda ereto como se o tempo não ousasse tocá-lo. O coronel se virou para o público. A América não é uma linha no mapa, é uma promessa. Uma promessa de que quem sacrifica por ela jamais será esquecido. Hoje honramos essa promessa, não só por Henry, mas por todos nós. A história de Henry se tornou semente. Em outros estados, veteranos iniciaram hortas comunitárias em terrenos abandonados. Escritórios de advocacia voluntária especializados em disputas fundiárias para veteranos surgiram em 5 estados. E no Congresso, uma proposta bipartidária exigindo notificações especiais em casos de desapropriação envolvendo veteranos começou a ganhar força. E Henry, ele continuou plantando, só que agora raramente sozinho. Aos sábados, jovens se reuniam com ele para aprender sobre irrigação, colheita, enxertia. Aprendiam também sobre silêncio, honra e resiliência. Criou um programa para veteranos recém-retornados, ensinando agricultura como forma de cura. Um remédio para feridas que não sangram mais, mas ainda doem. Um jornal escreveu: nem todo homem que quase perde sua terra, perde tudo. Um que decide lutar, com raízes, com memória, com dignidade, planta muito mais do que comida. Ele planta legado. A imagem final correu o país. Dezenas de bandeiras americanas cravadas na terra fértil, preparadas para a colheita de verão. Tornou-se símbolo de resistência, de respeito, de renovação. Talvez você esqueça esse nome em poucos dias, mas, se ninguém contar, a história se cala. E há histórias que jamais deveriam se calar. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever.
Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.